pode girar o telefone enquanto estiver. Vai ter que virar o do Face. Oi, gente. Boa tarde. Não só ajustando o celular. Vai ter que virar o do Face. A pessoa nunca fez live, entendeu? Ela quer mudar a posição do celular. Aí deu. Aperta. Aperta lá. Nossa. Acho que deu, gente. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 11? 10? Hoje é dia 10 de janeiro de 2019. Hoje a gente está voltando para o nosso papo de plástica aqui. Então, hoje o nosso tema vai ser sobre mamoplastia. E como na semana passada nós postamos sobre assimetria mamária e eu recebi bastante perguntas sobre isso pelo inbox, pelo stories de vocês, então eu decidi falar um pouco sobre esse assunto. E quem tiver também perguntas, quiserem me mandar, a gente vai conversando, tá bom? Esqueci o que eu ia falar. Quem não quiser mandar aqui pelo Insta ou pelo Face, pode mandar pelo WhatsApp, que é 996601669, tá bom? Bom, então, na semana passada a gente operou um caso de assimetria mamária, que é muito comum, né? Só que as mulheres às vezes não comentam porque ficam com vergonha de falar que tem uma mama diferente da outra. Então, é normal a gente ter uma assimetria corporal, no geral, né? Nós somos assimétricos, desde sobrancelha, tamanho dos olhos, abertura narinária, uma orelha diferente da outra e a mama também é diferente. Então, na maioria das mulheres, a mama direita é maior do que a esquerda, tá? Mas isso é muito individual também, cada paciente, isso é no geral, cada paciente às vezes tem uma diferença do outro lado. Às vezes a esquerda ser um pouquinho maior também, mas na média a direita costuma ser maior. E em alguns casos, algumas mulheres, uma mama pode desenvolver e a outra pode não desenvolver, que foi o caso da nossa paciente da semana passada. Então, uma mama tinha um aspecto bem infantil, né, bem pequenininha, e a outra mama cresceu demais. Então, estava um pouquinho com flacidez, precisou ser feita a correção dessa flacidez, retirar um pouco de tecido que, comparativamente com o outro lado, estava em excesso, né? Então, a gente tinha mais ou menos uma diferença de 80 a 100 ml aproximado de uma mama para outra, né? Então, a gente teve que fazer esse planejamento pré-cirúrgico. E nessas situações a gente tem duas opções. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente recebeu tem uma mama maior que a outra, tem como colocar prótese? Então, sim, tem como colocar. Então, no caso da semana passada, que a gente tinha uma mama totalmente sem desenvolver e a outra que desenvolveu demais, então o que a gente fez? Eu diminuí aquela mama que era maior, deixei ela praticamente do tamanho da outra, pra gente colocar próteses de tamanhos iguais. Essa é uma das alternativas. Uma outra alternativa poderia ter sido colocar próteses de tamanhos diferentes e tirar um pouco menos de tecido mamário. Porém, aquele tecido mamário que estava naquela paciente era um tecido muito amolecido, não era tanto glandular, era mais gorduroso. Então, você tirar tecido gorduroso ajuda no pós-cirúrgico, na evolução dessa mama, né? Então, como a gente vai ter? Eu tenho mamas diferentes, tamanhos diferentes, cirurgias diferentes, a evolução das duas mamas vai ser diferente também, tá? Então, aquela mama que colocou só prótese, ela vai evoluir de uma forma. Aquela mama que colocou prótese, tirou o excesso de tecido e fez uma pexia, fez aquela cicatriz em T, vai evoluir de uma outra forma. Se a gente tem nessa situação ainda próteses de tamanhos diferentes, elas vão evoluir mais diferentes ainda. Então, a gente tenta dar, sempre que possível, preferência para usar próteses de tamanhos iguais, tá? Mas pode às vezes ser necessário e não ter outra opção de ter que usar próteses de tamanhos diferentes. Por exemplo, às vezes a maioria das pacientes tem diferenças pequenas de uma mama para outra. Para a gente ajustar um pouco esse tamanho, eu posso, e é comum a gente fazer isso, usar próteses de tamanhos diferentes em pacientes que eu só vou colocar prótese. Não tem uma diferença grande de volume, é uma diferença mínima. Aí eu acabo ajustando, às vezes vamos supor, eu coloco um 310 em uma e uma 340 na outra, que são próteses muito similares, muito pequenas, com diferenças de 1 milímetro, tá?
Então, nesse caso que a diferença é pequena, tudo bem você usar próteses de tamanhos diferentes, ou uma diferença um pouquinho maior só do que isso. Quando a diferença já é muito gritante, aí eu prefiro tentar corrigir uma para usar próteses de tamanhos iguais. Deu para entender? Para elas tentarem evoluir ao longo da vida o mais próximo possível, tá? Para elas evoluírem como? Porque essa mama vai rodar, então a hora que você coloca a mama ela tá muito alta, com o tempo ela vai dar uma baixada e vai subir um pouco essa areola, então isso acontece, é um ajuste que a mama faz durante a evolução do pós-cirúrgico. A evolução da flacidez dessa paciente também, né? Uma pele era extremamente firme, até com risco de ter estria por a gente ter colocado a prótese. E a outra pele é uma pele fina, bem macia, que com o tempo ela vai ceder um pouquinho mais, tá? Então, tudo que eu puder fazer para tentar diminuir a diferença da evolução dessa paciente, a gente tem que fazer no planejamento, tá? Então, eu tô com um livro aberto aqui, ó, vocês devem no Insta dá pra ver, né? Eu não consegui colocar, ainda não aprendi, colocar foto durante uma transmissão ao vivo. Então, eu vou tentar, eu vou levantar o livro para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, porque parece uma coisa meio estranha. E eu não posso pôr foto de paciente, né? Até me pediram, doutora, coloca foto de antes e depois. Eu não posso pôr, né? Assim, é uma normativa do Código de Ética Médica, eu não posso expor paciente, né? Então, eu não posso colocar um pré e pós aqui de um paciente. A gente sabe que existe isso muito em redes sociais, mas isso não é eticamente possível dentro do nosso código, tá bom? Então, como eu sou muito caxias, eu prefiro não expor meus pacientes, fazer isso eticamente, da melhor forma. Então, nós vamos ilustrar aqui com um livro, para vocês poderem ter ideia do que eu tô falando, tá? Deixa eu só pôr pra cá. Ó. Veja aí se vocês conseguem ver. Eu sei que é ruim essa tática de eu mostrar uma foto por aqui. É muito ruim pra vocês verem, mas é o melhor que eu posso fazer hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui pelo Face. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho uma mama muito... No caso, as duas desenvolveram. Hoje eu vou mostrar aqui no Insta, tá? No caso, as duas desenvolveram, essa desenvolveu mais. Olha lá. Eu tô falando dessa foto aqui, ó. Essa desenvolveu muito, essa desenvolveu menos. E o que a gente tinha semana passada era era um pouco mais desenvolvida do que essa. Já volto aí no Face. Era aqui uma quase nada desenvolvida e uma aqui desenvolvida. Vamos lá. Ó, aqui também dá pra ver um exemplo aqui pelo Face, ó. Uma pequenininha e uma desenvolveu um pouquinho mais. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo pelo Face? Uma que desenvolveu quase nada e uma que desenvolveu bastante, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de assimetrias mamárias, que são assimetrias mamárias mais evidentes, casos mais graves, tá? Ora, bem parecido com essa aqui, ó. Aqui, acho que tá bem legal. Isso é o mais comum da gente ver. Ó, essa aqui. Que tem uma aqui, bem pouquinho desenvolvida, e a outra maiorzinha aqui, ó. Aqui é mais comum da gente ver, ó. Tá? Então, nessa situação, que uma é muito diferente da outra, então a gente vai lá diminuir aquela que tá maior e tenta ao máximo colocar próteses tamanhos iguais. Então, a pergunta que me mandaram, eu tenho uma mama maior do que a outra, tem como colocar prótese? Tem. Então, se a gente primeiro tenta fazer com que essas mamas fiquem mais próximas possíveis do tamanho, e aí depois a gente tenta fazer com que elas fiquem com um volume bacana, colocando a prótese, tá? Então, hoje, o que a gente tem para aumento mamário? Prótese de mama, né? Existem outras opções, por exemplo, como o enxerto de gordura, mas o enxerto de gordura ele tem que ser feito em várias sessões, né? Eu não posso pegar e colocar um monte, então eu não posso colocar numa mama 300 ml de gordura. De uma vez fazer uma bolinha como se fosse uma prótese, né? Fazer isso aqui com gordura. Porque a gordura para pegar, ela precisa que tenha oxigênio em volta dela, para ela conseguir ficar naquele lugar. Então, o oxigênio, a hora que eu colocar esse bolo de gordura dentro de alguém, vai chegar só aqui na periferia, tá? O que tiver de gordura lá dentro vai ficar com necrose gordurosa. Ela vai morrer essa gordura lá de dentro. E aí ela pode calcificar. Então pode até futuramente ter problemas com diagnóstico de câncer de mama, se fizer uma lipoenxertia de 300 ml numa mama, tá? Então quando vai fazer lipoenxertia em mama ou em glúteo, a gente também tem que ir colocando em planos diferentes. Então tem que pôr mais profundo, um outro plano um pouquinho mais mediano, um pouquinho mais superficial, para ter espaço entre essa gordurinha que está sendo colocada, para nesse espaço eu ter oxigênio e essa gordura ficar lá, tá? Então a gente
até hoje comentaram no centro cirúrgico de um caso fora do país, de implantes de enxerto de gordura em glúteo, que fica assim, a paciente deitada e tem um bumbumzão só com enxerto de gordura. Se você for palpar aquilo, que chamam até de bumbum brasileiro, né, fora do país, que não tem nada de bumbum brasileiro. Se você for palpar, aquilo vai estar totalmente endurecido e calcificado, então não é uma opção legal, tá? E na mama, pior ainda. Então, hoje, para aumento de mamário, é prótese. Tem seus riscos, né? Então, os pacientes que preferem fazer redução de mama, a gente orienta a não colocar prótese, porque esse tecido, a prótese, ela é ótima para quem não tem. Mas para quem tem, eu posso usar o que o paciente tem, que é seu. Não vai exigir manutenção sua no pós-cirúrgico. Você vai montar aquela mama daquela forma e ela vai durar, né, aquele período que fora a flacidez, mas aquela mama que foi montada, ela é sua, né? Então, querendo ou não, se eu tenho tecido, evita tirar um tecido bom para você colocar uma prótese, tá? Porque isso vai, no futuro, exigir que você faça uma manutenção. Agora, quem não tem, o que há de se fazer? Aí sim a gente tem que colocar a prótese de mama, tá? E às vezes associado, a gente pode, em pacientes que têm às vezes a pele muito fina, que a prótese vai ficar muito aparente, a gente pode associar um enxertinho de gordura, que a gente faz também com bastante frequência, na região mais aqui do colo, do polo superior, para ficar menos evidente. Então você vai e coloca uma gordurinha nessa região para a pele ficar mais grossinha, para não marcar tanto a prótese. E também para diminuir o risco de rippling. Rippling é quando tem essas ondulações. Então, ó, uma prótese, quando ela tá assim, ó, deitadinha, ela tá bem uniforme, tá vendo? A hora que a gente levanta, ela faz umas ondulações aqui, ó. Tá vendo? Então, se a pele é muito fina, essas ondulações ficam evidentes. E aí a gente chama isso de rippling. Então, você consegue enxergar essas ondulações, que é mais comum no polo superior, mas também pode acontecer no polo inferior, tá? O que mais? Quando uma mama é mais caída, tem como operar só ela para ficar igual a outra? Ó, então, por exemplo, uma dessas aqui que a gente viu na foto. Às vezes, se você tem um volume bom e tá num lugarzinho, tá no lugar uma e só a outra que evoluiu de uma forma muito rápida, com flacidez, você pode corrigir uma só. Existe também essa técnica, igual a gente fez nessa paciente durante a semana passada, poderia uma outra opção cirúrgica poderia ter sido só operar a mama que estava com flacidez, diminuir ela ao máximo, esperar um tempo e daqui, por exemplo, 6 meses, 1 ano, você colocar uma prótese de mama nas duas. É uma outra opção, tá? Então pode, para aumentar o volume depois. Só que aí você vai expor o paciente a 2 procedimentos cirúrgicos, né? Nem sempre o paciente aceita essa proposta, acaba sendo mais desconfortável. Então, se você pode fazer isso num tempo cirúrgico só, você acaba dando um pouco mais de conforto, de liberdade para o paciente, tá? Como fica a cicatriz de quem já teve filhos e a mama caiu? Então, se eu tenho flacidez, eu preciso tirar aquele excesso de pele. Para tirar a pele, a gente precisa fazer aquele cortinho em T, tá? Então, a cicatriz em volta da areola, a cicatriz vertical e a cicatriz horizontal. A cicatriz horizontal, o tamanho dela vai depender de quanto de tecido que a gente tem que tirar. Se eu tenho uma flacidez muito importante, eu tenho que prolongar essa lateral, porque vai sobrando pele pro lado. Então, eu às vezes preciso prolongar essa cicatriz até não sobrar mais pele ali, tá? Então, se eu tenho muito tecido, eu tenho que tirar tecido. Às vezes, os pacientes me perguntam, doutora, não dá pra fazer a cicatriz só em volta da areola? Corrigir a flacidez só em volta da areola? Depende. Se for uma flacidez muito inicial, muito pequenininha, aí sim eu consigo tirar, a gente tira aquele tecido ali em volta, dá uma retraidinha nessa pele e às vezes já corrige a flacidez, mas tem que ser uma flacidez bem inicial e uma simetria bem pequena, tá? Agora, se eu já tenho uma flacidez grande, aí não tem jeito, aí a gente tem que fazer a cicatriz inteira, tá? E não só quem teve filhos, né? Então, às vezes as mulheres evoluem com crescimento de mama na puberdade muito grande, muito rápido. Então, a gente opera, mesmo antes da gestação, essa flacidez, tá? Então, quem tem flacidez, tem 20 e poucos anos, ainda não teve filho, não tá pensando, pode operar a mama? Pode, porque vai passar também a vida inteira, vai esperar engravidar, dali 10 anos, 15 anos ter filho, para depois pensar nisso. Imagina você ficar 15 anos com aquilo te incomodando, né? Então, você pode, sim, fazer isso antes, corrige, tem a vida normal, e depois, na hora que tiver filhos, pode ser que tenha alguma dificuldade de amamentar? Pode.
mas também poderia ter uma dificuldade sem estar operada, né? A gente tem pacientes com mama enormes que contam pra gente que não conseguiram amamentar, apesar de a mama ser gigante. E tem pacientes com a mama minúscula que evoluíram super bem durante a amamentação e conseguiram amamentar. Então, nem sempre o tamanho da mama ou presença ou não de cirurgia pode afetar na amamentação. A gente sabe que a amamentação ela é muito multifatorial, assim, tem inúmeras coisas que podem fazer com que você tenha sucesso ou não só a cirurgia em si, tá? É necessário colocar prótese para ajustar as mamas quando uma é maior que a outra? Então, isso é o mais comum, né? Assim, quando uma assimetria é muito leve, que a 99% das mulheres têm uma leve assimetria, a gente pode, 99% não sei, mas assim, acho que eu exagerei. Mas vamos colocar que a gente vê no consultório 80% em torno das mulheres, a gente vê uma assimetria aos meus olhos, né? Porque assim, às vezes a paciente tem a assimetria e não percebe, porque tá acostumada. E nunca parou para olhar e ficar olhando milímetro por milímetro, né? E a gente, como cirurgião plástico, olha milímetro por milímetro. Você tá aqui me mostrando a mama, eu vou olhar milímetro por milímetro, tá? Não vou olhar na rua a hora que passar e falar, essa paciente... Não, mas a hora que tá aqui, sim, então eu preciso olhar os pormenores, tá bom? Então, aos meus olhos, eu vejo muitas assimetrias que os pacientes não veem. E aí não enxergam. Então, eu pontuo isso também na consulta pré-cirúrgica, porque no pós-cirúrgico o paciente vai olhar. Toda hora que for tirar o sutiã para fazer um curativo, para tomar um banho, vai olhar. Aí vai olhar e fala, nossa, essa mama é maior, essa mama é menor. Então, é importante a gente já mostrar isso para o paciente, que existe uma assimetria, mesmo que seja leve, que a gente vai tentar melhorar essa assimetria, por exemplo, colocando próteses de tamanhos diferentes. É uma sugestão. Ou se de repente o paciente fala, doutora, não, é uma diferença muito pequena, não me incomoda. A gente pode colocar próteses de tamanhos iguais. Ou se de repente o tamanho de prótese existente não é exatamente a diferença que o paciente tem, às vezes a gente também evita, coloca próteses de tamanhos iguais. O que aos olhos de vocês, aos olhos do paciente, fica um pouco esquisito? A gente inverter a simetria. Então, por exemplo, se a mama direita é maior, a esquerda é menor, e eu for colocar uma prótese 310 e a outra 340, que é uma diferença de 30, mas a diferença que o paciente tem, na verdade, é de 20 ou de 15, que é pouquinho, se eu colocar e inverter o outro passar a ficar maior, aí o paciente vai estranhar muito no pós-cirúrgico. Então, se a gente for inverter essa simetria, a gente não coloca próteses de tamanhos diferentes, tá? E isso eu sempre oriento que a gente tem que ter uma certa liberdade durante a cirurgia, porque você tá vendo em loco quanto daquela mama que tá exatamente diferente ou não. Então, às vezes eu explico pro paciente, falo, olha, nós vamos programar para colocar, por exemplo, 310, 340, mas se eu ver que não chegou na onde eu quero, não igualou, de repente vai ser uma 285, uma 340, então a gente tem como fazer esse teste durante o intraoperatório. Então, às vezes, um 285 ficou melhor do que a 340, do que a 310, igualou com a 340, joia. Então, a gente vai colocar esses tamanhos. Então, a gente sempre tem que ter uma liberdade e próteses de tamanhos diferentes também, para que a gente tenha um resultado melhor, tá? E quando a gente fala assim, um 285, um 310, um 340, as diferenças entre elas são muito próximas. Por exemplo, uma 310 com uma 340, ela tem 1 milímetro de diferença de projeção. Então, na projeção, ela é muito pequena a diferença, ela tem um pouquinho mais de diferença na base, que vai fazer com que aquela pele estique mais ou estique menos, fique mais tenso essa mama ou menos tensa. De repente, eu coloquei um 340 e a pele ficou assim, gritando, tá até branca de tão esticada. Aumenta o risco de estria, né? E eu sei que depois essa mama vai inchar mais ainda, então ela vai esticar mais ainda. Aí eu vou deixar aquela prótese lá gritando, que quase não consigo fechar. Não é legal, né? Ou então, às vezes, você tem que aumentar muito esse espaço de cirúrgico para caber um pouco melhor essa prótese. Então, se eu tenho que forçar muito essa prótese para entrar, não é muito legal. Claro que para o perfil de paciente que a gente tem. Às vezes tem paciente que não, que quer que a prótese fique gritando mesmo, né? Mas aí tem que estar ciente dos riscos e o médico tem que estar confortável com esse risco, né? Porque também não adianta o paciente falar assim, não, doutora, pode pôr a prótese de 500 que eu aguento. E aí, quem que vai cuidar da estria depois, da flacidez que vai vir depois? Então, a gente tem essa responsabilidade, né? A gente sabe que os pacientes hoje são muito imediatistas e querem, às vezes, alguém que apenas execute aquela vontade. Mas a gente, como detentor do conhecimento, do discernimento, de saber como que vai ser a evolução, de estar acostumado a fazer esse tipo de cirurgia, a gente tem que orientar. Falar, olha, talvez o 500 não seja a melhor opção para você, né?
Se você fosse colocar essa prótese, você vai ter esse risco, né? E eu vou entrar junto com você nesse risco, porque depois quem vai cuidar da estria, da flacidez, você eu, né? E aí, então, a gente tem que entrar sempre num consenso. Então, por isso que a consulta pré-cirúrgica é importantíssimo, né? Não é assim, ai, minha amiga pôs 350, então eu vou lá pedir pra doutora colocar 350. Às vezes 350 em você não fica bacana. Na amiga pode ter ficado lindo, mas cada um é cada um, né? Então a gente tem que individualizar bem a consulta e individualizar bem o planejamento cirúrgico, tá bom? Tem que tirar a mama para ficar igual? Só levantar arruma? Então assim, quando que a gente pode levantar a mama? Quando a paciente tem uma flacidez e dependendo do volume que ela tem, a gente pode manter o volume que ela tem. Eu vou lá e retiro sua pele e reposiciono esse tecido mais para cima e faço o fechamento e, né, reposiciono. Se ela tem um tecido excedente, eu posso diminuir um pouquinho, fazer uma mama redutora com pouco volume, tirar pouco, manter a maior parte. Ou se a paciente tem muito volume, posso diminuir 50%, 60%, posso diminuir bastante para ela ficar com uma mama menor, tá? Se eu tenho uma mama grande, eu preciso colocar prótese no pós-cirúrgico? Também uma outra pergunta no ato cirúrgico, que me fala, porque eu gostaria de colocar prótese porque eu queria que minha mama não caísse. Mama cai. Com prótese, sem prótese, daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15, vai depender muito da sua pele, tá? Então, se a mama já evoluiu com uma flacidez, quer dizer que você não tem mais esses ligamentos internos da mama que seguram ela no lugar. Esses ligamentos já se enlargueceram, tá? Então, o que segura essa mama hoje? Praticamente a pele. Se eu mantiver uma mama muito grande, se eu colocar uma prótese muito grande em cima de uma pele fina, aí eu vou ter uma flacidez mais rápida. Ela vai durar menos essa mamoplastia. Agora, se eu tenho uma paciente de pele firme, que só colocou prótese, que manteve o peso, que não faz atividades de alto impacto, aí essa prótese vai durar mais tempo. Até o tema da nossa papo de plástica hoje era isso, né? Como prevenir essas alterações. Então, algumas são possíveis, outras não. Né? Outras são hormonais. Então, no pico da puberdade, pode ir tudo bem elas crescerem iguais e pode, de repente, uma não crescer, outra crescer demais ou as duas crescerem demais, tá? Isso a gente não tem como alterar. Mas, a partir do momento que a paciente teve uma boa evolução, evoluíram bem, as mamas cresceram normalmente, o que eu posso fazer ao longo da vida para eu não ter uma flacidez? Primeiro, primordial, controle de peso. Então, a mama, ela é glândula e gordura. Se eu aumento a quantidade de gordura corporal, eu também aumento a quantidade de gordura na mama. Se eu tenho mais gordura, eu tenho mais peso. Mais peso em cima de uma pele, mais ela vai cair. Isso ganho de peso. E se eu tenho ganho e perda de peso? Ganho e perda de peso, ganho e perda de peso. Imagina uma bexiguinha. A primeira vez que você enche a bexiga, você assopra. Ela tá difícil de ser assoprada, você tem que fazer força. Aí você murcha a bexiga. Aí você vai lá e assopra a bexiga de novo. Aí ela já tá mais fácil, já foi mais fácil. Murcha. A terceira vez, na hora que você for encher essa bexiga, ela tá muito fácil de você esticar. Com a mama, vamos fazer uma comparação bem leiga, é praticamente assim. Então você engordou e emagreceu. Engordou de novo, emagreceu de novo. Sua pele estica e volta, chega uma hora que ela não volta. Só esticou e aí ficou flácida, tá? Então, você aumentar e diminuir o peso altera muito a qualidade de pele, não só na mama. Na mama, no abdômen, no braço, na coxa, no rosto, tudo, né? Então, você perde colágeno, você perde elastina, você perde todas as proteínas essenciais para você ter uma pele mais firme, tá? Então, primeiro, alteração de peso. Segundo, ganho de peso. Terceiro, atividades de alto impacto. Então, se você faz a sua atividade aeróbica, você faz jump todo dia e você vai só com uma blusinha de alcinha, usa um sutiã que não tem sustentação, a mama sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Você tá fazendo peso naquela mama na região inferior. Então, claro que você pôs um top certinho, você come bem, você faz atividade física de fortalecimento, você toma colágeno, você faz radiofrequência, você estimula a sua pele de outras formas, não é só uma atividade de alto impacto que vai te atrapalhar, tá? Mas, se você fizer tudo isso, ótimo, pode continuar fazendo seu jump, sua corrida, sua bicicleta, o que você quiser. Mas precisa ter um cuidado um pouco a mais, porque toda hora você tá fazendo com que a gravidade seja mais intensa naquela mama, tá?
Alimentação, né? Se eu tiver uma alimentação pobríssima, uma alimentação extremamente errada, vai alterar totalmente a qualidade da sua pele. Você vai piorar, vai fazer com que ela fique mais flácida, sim, tá? E o tipo de atividade física. Então, essas coisas dependem da gente, a gente pode controlar, tá? Então, se a gente, ao longo da vida, tem como prevenir, a gente não só a flacidez da mama, mas em qualquer outra região. E o que a gente pode fazer para tratar? A gente pode partir para um procedimento cirúrgico, então se essa quantidade de pele é muito evidente, ou você pode tentar outros tratamentos que trazem um pouco mais de textura e de tupor para aquela pele. Por exemplo, você fazer aplicação de Sculptra, que é um ácido polilático, que ele é como se fosse um precursor de colágeno, ele dentro da sua pele vai sendo absorvido e produzindo colágeno. Ou que ele a gente chama ele de bioestimulador, tá? Outras coisas que estimulam o colágeno que podem melhorar a flacidez: microagulhamento, radiofrequência, luz pulsada, tipos de laser, né? Só que a gente tem uma certa limitação na quantidade que isso vai fazer com que essa pele retraia. Nenhum desses tratamentos são comparáveis a você tirar a pele e costurar, tá? Eles vão te dar um ganho, uma qualidade de pele melhor, mas eles não vão fazer com que ela volte a ficar como ela era antes, tá? Então, primeiro que você tem que aprender na vida é não estrague aquilo que Deus te deu, né? Porque depois para consertar não é fácil, a gente não consegue consertar tudo. Então, a gente tem que ter uma consciência corporal importante. Tem algumas coisas que eu, como cirurgiã plástica, consigo melhorar, mas eu não consigo fazer milagre, eu não consigo fazer com que aquela pele que sofreu muito volte a ser uma pele extremamente saudável. Eu consigo tirar o excesso, mas eu não consigo mudar a qualidade. Então, se a gente fosse traduzir, imagina que você tem um tecido, vamos falar de tecido. Imagina que você tem um linho ou que você tem uma lycra. Depois que a sua pele, que era um linho, virou uma lycra, ela já é uma lycra. Você pode fazer a pence que for, a costura que for em cima dessa lycra, ela é uma lycra. Então, resumindo, você tem uma flacidez muito grande, você vai tirar o excesso, vai melhorar muito. Depois da cirurgia, se você cuidar, vai ser excelente, sua vida vai mudar pra caramba. E você pode fazer todos esses tratamentos que eu falei, microagulhamento, laser, radiofrequência, Sculptra, bioestimulador, o que for, para você manter o resultado daquela cirurgia. Agora, se você fez a cirurgia, comeu tudo de novo, engordou tudo de novo, emagreceu tudo de novo, tá na sanfona, vai durar pouco, não tem jeito. Pode pôr prótese, pode ficar sem prótese, pode pôr por baixo do músculo, em cima do músculo, pode amarrar na costela, fazer o que for, a mama vai cair, tá? Porque a mama escorrega na frente de qualquer prótese. Ai, doutora, mas eu queria, alguém falou, ouvi dizer que se a gente colocar embaixo do músculo vai durar pro resto da vida. Nada dura pro resto da vida. Se a sua pele for ruim, a sua mama vai escorregar na frente dessa prótese. A prótese vai ficar até que lá embaixo do músculo, mas sua mama vai escorregar na frente, tá? Outra coisa, qual é a melhor técnica? É a técnica que o seu cirurgião se sentir confortável e tenha maior sucesso. Ai, mas a fulana de tal fez desse jeito. A fulana de tal fez aquilo. Eu li no Google que essa é a melhor. Gente, é um pouco chato a gente escutar isso em consulta, sabia? Porque você estuda pra caramba, você trabalha pra caramba, você opera pra caramba, você vê toda a evolução desses pacientes. Pro paciente vir me falar o que é melhor, não existe, né? Assim, hoje a gente tem que ter um certo limite. Claro que a gente vai explicar, por isso que a gente tá aqui, pra tirar todas as dúvidas, pra vocês entenderem e saberem o que de fato acontece, o que é indicado, o que não é. Mas cada paciente, cada cirurgião vai ter uma técnica melhor pra você, tá? Não a técnica do amigo ou que você ouviu falar vai ser a melhor técnica para você, né? Então, acho que você, quando o paciente for vir em consulta ou for procurar uma cirurgia, tem que estar aberto para saber qual é a opinião do cirurgião que a pessoa escolheu. Não é a minha técnica que é a melhor, não é a técnica do outro cirurgião, do colega, do meu vizinho, dos outros meus colegas. Cada um fez um treinamento, cada um se sente mais confortável para aquela técnica, para aquele paciente, porque existem inúmeras técnicas, por exemplo, de mamoplastia redutora, de mastopexia, até de prótese de mama, né? Então, cada um vai se sentir mais confortável para dar o melhor resultado para o paciente. E isso você tem que ter confiança, né? Então, tem que confiar naquilo que o paciente deseja, então tem que entender o que o paciente deseja e o paciente tem que entender qual é o melhor que eu posso oferecer. Então, olha, para você, nesse caso, a gente tem essas 3 opções.
eu acho que no seu caso a melhor opção seria essa, né? E aí a gente decide junto. De repente o que eu falar não é o que o paciente quer escutar, não tem problema. Existem outras formas, às vezes com outros colegas que também vão dar certo, tá? Mas o que eu, aproveitando para deixar essa orientação, a gente tem que estar aberto, né? Os pacientes têm que estar abertos a entender que existem inúmeras técnicas, e a técnica quem domina é o cirurgião, para escolher qual que é melhor para você, né? Porque às vezes você chega aqui e fala, eu quero fazer desse jeito. Mas eu nem examinei ainda. Eu nem sei como que é seu corpo, eu nem sei como é que é sua mama, eu nem sei como é sua pele, eu não sei o seu histórico, né? Então a gente tem que dar um pouquinho de valor no nosso corpo, né? E ter um pouquinho de discernimento em relação a isso, né? Você saber que você tem que procurar um profissional que você confie, tá bom? A outra pergunta foi, tem alguma coisa para ajudar a mama a não cair? Alguma coisa para usar? Ó, então no pós-cirúrgico, por exemplo, a gente pede para usar os sutiãs pós-cirúrgicos, né? Que eles têm uma certa sustentação, vão te dar um conforto no pós-cirúrgico, para não sentir o peso, não sentir o incômodo do inchaço. Então eles contêm um pouco a mama ali naquele espaço, para o inchaço não aumentar muito e dar mais conforto para o paciente, tá? Então, os sutiãs pós-cirúrgicos e pré, de repente, se quiser também usar esse tipo de sutiã, a gente indica muito para quem tem a mama muito grande, que às vezes elas chegam com aquela marca bem funda aqui, com a mama bem pesada. Tem alguns sutiãs que tem uma regulagem mais larga, que tem dupla costura, duplo forro, que sustentam melhor e dão mais conforto até o paciente operar, por exemplo, tá? O sutiã ajuda ou atrapalha? Tem algum modelo que seria ideal? Então, também, o melhor sutiã é aquele que o seu cirurgião também tiver mais confortável. Porque para cada técnica, vai exigir um tipo de sutiã diferente, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, gostaria que usasse esse ou aquele, porque tem relação com a técnica que a gente usou, né? Se de repente eu tenho uma paciente com mama tuberosa, por exemplo. O que é mama tuberosa? É aquela mama que ela fez uma herniação. A areola é bem grande, ela é toda para fora aquela areola e a mama é menor, né? Então ela foi para fora, assim, a gente fez um canal, um tubérculo. Se de repente eu usar um sutiã muito ruim para a técnica que eu fiz, eu quero que essa mama fique mais cônica, né? Ou eu diminuí a base. Então, eu fiz um curativo de um jeito, olha, coloquei aqui uma microporagem desse lado da mama, eu quero que o sutiã encoste aqui. Então, isso tudo, de acordo com a sua anatomia, a gente vai falar no pós-cirúrgico. Então, olha, vai usar o sutiã desse jeito, usa dessa forma, tá? Então, para cada técnica, o sutiã pode ajudar ou pode atrapalhar. Tem, às vezes, se você usou o sutiã, sua médica fez uma técnica específica, você foi lá e usou, chega na consulta, tá de outro jeito. Aí, às vezes, vai ter que abandonar aquele sutiã e vai ter que usar um outro, porque pode atrapalhar sim, tá? Então, o sutiã errado pode atrapalhar a cicatrização, pode atrapalhar o tamanho da base da mama que a gente fez, né? Pode diminuir a projeção que a gente deixou. Se tiver muito apertado, pode diminuir a oxigenação daquelas células, pode causar atrofia, pode causar necrose gordurosa, a gordura da mama pode diminuir, pode piorar um enxerto. Então, ele pode ajudar e pode atrapalhar também, tá bom? E algum modelo que seria ideal, então é questão da técnica, tá? Vamos lá. Sirlene, fale sobre a altura que vai ficar a mama, doutora. Às vezes a mulher quer uma mama bem empinada, junta e alta. Ela deu uma risadinha. Ai, deixa eu ver aqui. Ver mais. E às vezes não dá por causa da anatomia de cada um. Sirlene, obrigada. Então, é importante a gente falar isso também. Porque às vezes os pacientes querem a mama bem alta. E quão alto que a gente consegue ou quão alto que é possível deixar essa mama? Depende de onde a base da mama se encontra. Então, se eu tenho uma paciente que a base da mama começa mais baixa, eu vou colocar uma prótese que tem um diâmetro pré-determinado. Então, ela é igual para os lados e igual para cima e para baixo, né? Então, a hora que você vai colocar isso no tórax, ela vai estar, né, apoiada nesse tórax. Se a mama começa muito baixo, então se o sulco está muito baixo, a prótese vai acompanhar o sulco. O sulco, que é a voltinha da mama de baixo, ela é pré-determinada. A hora que você nasce, já tem o sulco ali naquele local. Se a paciente tem esse sulco um pouco mais para cima, a mama começa mais alta, o colo vai ficar mais alto.
tá? Então isso é importante também a gente ver na consulta, se tem esse sulco mais, se a mama tá começando mais baixa ou se ela tá começando mais alta. Se tá mais alta, claro, o colo vai ficar mais evidente. Se ela tá mais baixa, o colo vai ficar mais apagadinho. Essa distância aqui entre a clavícula e a mama vai ser maior, se a mama começa mais baixo, tá bom? Selene, obrigada pela pergunta. Beijão. Agora eu vou aqui no Insta. Boa tarde, Lucélia. Bacélia escreveu boa tarde. Já são 6h15. Acho que já tá bom da gente finalizar. A Gabriela. Doutora, e quem já tem estrias? A prótese maior interfere em ter mais? Ou tanto faz o tamanho da prótese? Gabriela, se você já teve estria, quer dizer que a sua pele sofreu um pouquinho, né? Ou lá na adolescência, ou na amamentação cresceu demais. Ou ganhou muito peso. Se o paciente já tem estria, quer dizer que essa pele já é um pouquinho mais molinha às vezes. Então, claro que se você colocar uma prótese muito grande, corre o risco de você ter mais estria. Mas se você está pensando em colocar a prótese e tem pele para tirar, vai tá sobrando um pouco de pele. Então é muito raro que vai ter de novo estria, porque a pele já está sobrando. Então ela já esticou o que tinha que ter esticado, tá? Então é muito raro quem tem ter de novo. É mais comum quem não tem ter, tá? Quando a gente fala em tamanho de prótese, né? Por exemplo, se a gente ter diferença dessa pele esticar muito, eu tô falando de uma 300 para uma 500, né? Agora, assim, uma 300, uma 310, uma 340 é praticamente o mesmo estiramento, tá? E não vai interferir tanto nisso. Mas... ela fez um elogio. Médica maravilhosa, atenciosa. Obrigada, Gabriela. Um monte de gente falou oi, fez carinha. Calma lá que eu chego até onde a gente começou. Gente, então acho que é isso. Deixa eu só passar pra baixo de novo. Se eu não tô esquecendo alguém. Tem até umas carinhas aqui rindo, né? Porque eu falo demais. Boa tarde. Oi. Gente, então acho que é isso. Certo? Falei muito. Como sempre. Gosto muito desse nossa meia horinha aqui conversando, porque eu acho que é um local que a gente pode ser bem verdadeiro, né? Eu costumo ser bem verdadeira nas consultas, pra gente saber exatamente o que a plástica pode melhorar na vida de vocês, como que a gente pode transformar a vida de vocês, o que a gente ganha de melhor é essa transformação, o carinho, conseguir entender o desejo de vocês e vocês darem esse feedback pra gente. Então, se a gente conversa bastante, se a gente fala bastante, troca isso durante a consulta, a gente vai conseguir chegar no resultado bacana que o paciente está esperando, né? Não adianta eu querer fazer todo mundo igual, né? Eu preciso individualizar a minha conduta, eu preciso saber o que o paciente precisa. Então, para isso, a gente perde tempo mesmo, né? Na verdade, a gente ganha tempo. A gente conversa bastante no pré-cirúrgico para a gente ter um pós-cirúrgico bem tranquilo, tá bom? Obrigada, então, pelo carinho, pela presença de vocês. No Insta vai ficar nas próximas 24 horas lá no ao vivo no Stories, e aqui pelo Face ele fica essa publicação, né, mais fixa. Então quem quiser depois procurar e não conseguiu assistir pessoalmente, pode procurar no Face, tá? Na semana que vem a gente tem uma convidada, a gente tem a doutora Elisa Cosmo, que é a colega nossa dermatologista, especialista em câncer de pele. Como a gente está no alto verão, eu achei importante trazê-la para a gente fazer um bate-papo sobre prevenção, tratamento, então a gente vai ter uma meia horinha de contato com ela aqui, tá bom? Então eu espero vocês semana que vem. Obrigada, até!